Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de nós começarmos a nossa mensagem, a palavra de Deus hoje, né? Vá lá, dá um okzinho, legalzinho, né? Toca o sininho, se inscreva no nosso canal, né? Para que nós possamos juntos aprender sobre obra missionária. Estamos aprendendo sobre missões e a missão que nós estamos aprendendo são missões voltadas para nossas vidas, né? A alma mais importante dentro da visão da AMAR, dentro da visão da Igreja da Conquista Mundial, para ser salva é a sua alma, é a minha alma, né? A palavra de Deus diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a salvação da sua alma? E como que eu posso amar a alma de alguma pessoa se a minha alma não estiver bem? Se a minha alma não estiver pronta para o arrebatamento da igreja, né? Nós estamos aprendendo as 4 mensagens principais da igreja verdadeira hoje, a parte 3, né? E eu tenho meu discipulador, o apóstolo Genivaldo. São mensagens que a gente recebeu, né? E algo que você precisa entender, que o bom discípulo não precisa de ter vergonha, às vezes, de ministrar uma mensagem discipulada pelo seu, pregado e ensinada pelo seu discipulador. Porque o verdadeiro discípulo, ele assimila, ele recebe, ele guarda, né? E ele passa essa mensagem aos seus discípulos, às pessoas que o ouvem, né? Como o Senhor usando o apóstolo Paulo para falar com Timóteo, que era o seu discípulo, né? Então a palavra que ele diz a Timóteo foi: cuida de ti mesmo, porque fazendo assim, né, cuida de ti mesmo e guarda a sã doutrina, ou seja, o ensinamento que o apóstolo Paulo estava passando para ele, da palavra de Deus. Porque fazendo assim salvará a ti mesmo e aqueles que te ouvem. A palavra de Deus que nós vamos aprender hoje, e algo que você precisa entender: Sempran, um amado pregador, relatou o caso de um certo homem muito rico. Seu único filho falecera antes do próprio rico morrer. E não havia herdeiro, nem se encontrava testamento do falecido, conforme a lei. Tudo foi publicado para ser vendido no dia do leilão. Certa velhinha pobre ofereceu ao leiloeiro R$1, suplicando conceder-lhe o retrato do filho do rico. Ninguém queria o quadro com a foto do filho, e foi por fim vendido à pobre velhinha pela importância de R$1. Ela tinha sido a sua babá e prezava o retrato como de um querido filho. Mas a velhinha descobriu algo que parecia um documento pregado no verso do quadro. Ao entregar o papel ao leiloeiro, grande foi a surpresa de todos. Era o testamento do rico, legando seus bens disponíveis à pessoa que estimasse o seu filho, a ponto de comprar o retrato no leilão judicial. A velhinha foi a herdeira de tudo, e algo que você precisa entender: a velhinha foi herdeira de tudo porque algo que você precisa entender: aquele que recebe o filho, aquele que aceita Jesus, aquele que recebe o Filho de Deus, recebe também todos os seus bens, recebe todas as bênçãos, todas as conquistas que foram conquistadas ali na cruz do Calvário. Nós estamos hoje na 3ª parte e nós estamos aprendendo sobre a igreja verdadeira, a mensagem principal da igreja verdadeira. A igreja verdadeira prega que só Jesus salva e batiza com o Espírito Santo. Alguns pontos importantes que você precisa entender. Nós vamos estudar um pouco a vida de Cornélio. Cornélio era um homem, né? Letra A, ele era piedoso. Segundo, ele era temente a Deus, né? Primeiro, ele era piedoso. Segundo, ele era temente a Deus. Fazia muita caridade. Em terceiro passo. Mas algo que chama a nossa atenção é que Cornélio não conhecia Jesus. Ninguém, por mais bom que seja, não pode chegar ao Pai ou chegar ao céu
se não for através da pessoa bendita de Jesus. Isso está escrito em João 14, o versículo 6. Lá fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amados, algo que você precisa entender. Cornélio reuniu a sua família, abriram as portas da sua casa para a palavra de Deus. Isso está escrito lá no livro de Atos, no capítulo de número 10, o versículo 33. Pedro era o líder daquela célula, daquela reunião. E ele pregava naquela reunião. E como líder, é o líder que ministra o ensino. Ele começou a ensinar a palavra e o tema era sobre o que, irmãos? Salvação na pessoa bendita de Jesus. Atos, no capítulo 10, versículo 36, nós vamos estar lendo essa palavra para você entender. Diz assim, Atos 36, havia em Jope, Atos 10, 36, estou lendo no 10, não é 10, não é 9, né, 10. Atos 10, 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, Jesus, ele é o Senhor de todos. Segundo ponto, Jesus é Salvador. Hebreus 2:3, Hebreus 5:9, Lucas 2:19, Atos 4, versículo 12, Atos 13, versículo 23, 2 Timóteo 2, o versículo 10. São as referências que você precisa abrir a Bíblia e acompanhar para não ficar somente nas palavras do pregador. Então Jesus, ele é Salvador, e essas foram as referências ministradas, ensinadas ali para as pessoas entenderem, para Cornélio entender, né? Cornélio creu, amados, e entregou a sua vida para quem? Para Jesus. Então ele depositou, ele colocou a sua vida no altar de Deus. Algo que você precisa entender. Pedro não precisou fazer o apelo. Cornélio já rendeu, já entendeu, já prostou aos pés do Salvador. Pedro pregou, nem apelo ele fez. Cornélio entendeu, prostrou e rendeu aos pés do Salvador, aceitando Jesus. Cornélio, juntamente com a sua família, amados, foram batizados com o Espírito Santo. Atos 10, 44. Tem muitas pessoas querendo ser batizadas com o Espírito Santo, sem aceitarem a Jesus. Tem outros que se diz batizado com o Espírito Santo, só que estão adorando ainda, as imagens de escultura, adorando outros deuses, outros segmentos que não tem nada a ver com os princípios do cristianismo. Aquele que de fato é batizado com o Espírito Santo, ele não ora em outro nome, mas sim no nome de Jesus. Então é algo que você, meu irmão, você, minha irmã, precisa entender. A igreja verdadeira prega que Jesus salva e batiza com o Espírito Santo. Nunca esqueça, aquela velha babá, ela valorizou o filho daquele milionário, e na verdade era somente uma foto dentro de um quadro antigo. E ela, com apenas R$1, deu direito a ela de herdar toda a herança. Cornélio, com o passo que ele deu, ele foi salvo e batizado com o Espírito Santo. Uma atitude que Cornélio deu. Uma atitude que ele teve diante da palavra de Deus. Ele recebeu, ele foi batizado, ele foi salvo e ele foi batizado com o Espírito Santo. A igreja que você frequenta ou congrega, você precisa entender isso. Prega que só Jesus salva, você precisa entender isso. A igreja que você frequenta faz apelo, ou seja, convida para as pessoas aceitarem Jesus? Sim ou não? Jesus tem batizado vidas com o Espírito Santo onde você congrega? As pessoas têm sido renovadas, batizadas com o Espírito Santo onde você congrega? Se não tem feito isso,
é um claro sinal que não é a igreja verdadeira. Então você precisa ficar consciente disso, voltado para esse princípio, observar os passos que estão sendo ensinados para que você, que muitas pessoas vão questionar, a igreja verdadeira sou eu, mas tem um lugar onde eu congrego, tem um lugar onde eu sirvo a Deus, onde eu devolvo o meu dízimo, onde eu tenho o meu compromisso de participar dos cultos, das reuniões, de estar ali presente, de ajudar com oferta, de ser um missionário na associação missionária Amigos do Rei Jesus, contribuir com missões, fazer missões, visitando, pregando a palavra de Deus, ensinando as pessoas, batizando as pessoas e entrando por um processo dentro da visão daquilo que Deus tem nesta geração. Esta é a geração do arrebatamento. E essa igreja, ela precisa andar de acordo com os princípios da palavra. Você não vai ser julgado pelo nome, pela placa de uma igreja, pela denominação X. Você vai ser julgado pela palavra. E esses princípios aqui são princípios verídicos da igreja verdadeira na face da terra. Ela precisa pregar que Jesus salva, só Ele salva, e só podemos alcançar o batismo com o Espírito Santo quando nós o aceitamos, reconhecemos e entramos pelas portas da sua palavra, em nome de Jesus. Eu quero orar. Pai, eu entro diante da tua maravilhosa presença. Eu coloco a vida desse missionário, dessa missionária, Deus, dessa pessoa que já escreveu nesse canal e as que vão escrever ainda, as pessoas que vão receber esta mensagem via WhatsApp, meu Deus. Eu apresento diante do Senhor e eu clamo agora, como igreja, meu Deus, verdadeira na face da terra. Eu ministro agora que essa vida venha, se ela ainda não aceitou, se ela está distanciada, ela vai voltar para o Senhor Jesus. Ela vai voltar para a presença do Senhor. Ela vai o aceitar como único e suficiente Salvador, porque só Jesus salva, só Jesus batiza com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro e eu abençoo cada pessoa que vai assistir essa nossa página de hoje, esse estudo de hoje, essa mensagem de hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe, até amanhã. Em nome de Jesus.